Muito bem, hoje nós vamos gravar em relação aos pedidos que eu tenho recebido, várias ligações, e há meses, isso desde novembro. Muitas pessoas têm entrado em contato comigo, porque sabem que eu sou grande conhecedor da história mundial, da história da igreja, em virtude de ser mestre em teologia, e a minha área de concentração ser história da igreja. Em consequência disso, você estuda a história de todas as instituições mundiais, aquelas instituições que têm rituais, que têm dogmas, que têm simbolismo. Nós, como estudante de história, nós estudamos todas essas questões, com especialidade estudante de história da igreja, como foi o meu caso. E o cabo Daciolo, como candidato a presidente da República e se dizendo representar os evangélicos, ele disse que iria acabar com a maçonaria, porque a maçonaria, segundo o entendimento dele, não é de Deus. E ele só isentava então os maçons do grau 1 ao grau 4, porque segundo ele, esses maçons na verdade são fantoches, estão fazendo bem, mas eles não entendem o que é maçonaria. A questão dele forte seria os maçons do grau 33. Muito bem, a maçonaria, ela nunca foi uma instituição conspiradora de nenhuma religião. A Igreja Católica se levantou contra a maçonaria porque, no entender da Igreja Católica, a maçonaria era uma instituição que conspirava contra a Igreja Católica. Resumindo toda a história, eu posso resumir apenas nessa frase. Mas a maçonaria nunca foi, pela história, uma instituição que conspirasse contra a igreja nenhuma. Por quê? Em primeiro lugar, maçonaria não é igreja, maçonaria não é religião. Maçonaria, até onde se sabe, é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, e que luta a favor da sociedade, e que luta a favor da educação dos jovens e dos adultos, para que essas pessoas se tornem melhor para a sua sociedade em que vivem e atuam. Então, em resumo, a maçonaria é isso. Os católicos dizem que a maçonaria tem um segredo, e por causa desse segredo, eles temiam que esse segredo fosse realmente uma conspiração contra a Igreja Católica. E os evangélicos brasileiros, no caso, têm a mesma posição dos católicos, porque todos os cristãos brasileiros tiveram a sua origem no catolicismo. Então, traz algo do catolicismo para dentro do protestantismo ou do cristianismo cristão, sem saber, na verdade, a sua origem, sem saber por que eles são contra. E as suas alegações são fantasiosas. Porque a maçonaria tem segredo. Ora, o segredo da maçonaria é o mesmo segredo dos cristãos, de dar com a mão para que a outra mão não fique sabendo. É de fazer o bem e não se regozijar pelo bem que faz. É fazer o bem de uma forma que Deus seja exaltado e não o feitor do bem, como se fazer o bem fosse algo tão diferenciado de Deus. Fazer o bem é Deus que faz o bem, Deus é o Deus do bem. E, no caso, a Igreja Católica entendia que os maçons conspiravam contra ela. E ao contrário, nunca conspirou. Nós podemos até falar que a Igreja Católica, sim, em tempos atrás, conspirava contra os maçons. E a história aí é uma história
é muito difícil até de se comentar, porque só mesmo em um caso mais específico. A história dessas duas instituições aí, que épocas que gladiaram contra outra, mas os seus objetivos em si dessa guerra não é em relação de querer fazer o bem a nenhuma das partes. É uma questão puramente política, puramente de poder. Então, com isso, eu quero esclarecer a todas as pessoas que o que o Daciolo falou de forma fantasiosa, sem nenhum fundamento, nem cristão, nem maçônico, nem histórico. E o tiro saiu pela culatra, porque ele disse que falou aquilo porque Deus tinha mandado ele falar. O Deus que mandou ele falar foi o mesmo Deus que falou que ele ia ser presidente da República ainda no primeiro turno e perdeu. Então o Deus que falou com o cabo Daciolo é um Deus fantasioso também, um Deus mentiroso. De forma que as pessoas que falam daquilo que não entendem caem no desprestígio. A maçonaria nunca se preocupou em fazer uma defesa constitucional, porque 90% dos maçons são católicos. E esses 90% que são católicos nunca fizeram mal para a Igreja Católica. Então, está mais do que provado que essa conspiração que a Igreja Católica fala que a maçonaria é contra ela, é exatamente o contrário. Então, por isso, a maçonaria não tem essa preocupação. E eu, como estudante, né, é claro que eu também tenho essa preocupação. A minha preocupação é defender os cristãos, defender as pessoas que fazem o bem de uma forma geral. Essas pessoas têm a minha defesa, porque eu sou do lado do bem, sou do lado de Deus. Muito obrigado. Depois nós falaremos mais algo sobre isso, dependendo aí dos comentários que vier. Muito obrigado. Até a próxima.